mata a doença, mata o incêndio, mata o naufrágio, mata a espada, mata a seta, a descoberta ou a traiçoada. Mas de todos esses gêneros de morte, muitos homens escaparam. Só da morte pela velhice dessa nunca ninguém escapou. São Gonçalo, sendo menino, foi homem. E nós, sendo homens na idade, no mundo, na vida e noutros costumes, somos meninos. Ah, melhor o disse Sêneca do que se pode traduzir em nossa língua. Sim, é lástima haver de afrontar com a tradução de qualquer língua a elegância destas palavras. Ad hoc non solum pueritia in nobis, sed quod est gravius puerilitas remanet. Ad hoc quid impeius est, quod autoritatem habemus senum, vitia puerorum, nec puerorum tantum, sed infantium. Na qualidade de visitador geral das missões do Brasil, eu solicito a atenção, compreensão de todos os presentes. Penso que devemos aceder favoravelmente à petição. Levantem-se os que aprovam. Muito bem. Para falar com fundamento e clareza que convém em matéria tão importante quanto a da consciência e tão delicada quanto a da liberdade, é necessário, primeiro de tudo, supor que índios são esses de que se trata e que índios não são. São, pois, índios aqueles que, vivendo livres e senhores naturais de suas terras, foram arrancados delas por suma violência e tirania e trazidos em ferros com a crueldade que todo mundo sabe, morrendo natural e violentamente, muitos nos caminhos de muitas léguas até chegarem às terras de São Paulo, onde os moradores delas ou os vendiam ou se serviam e se servem deles como escravos. Essa é a injustiça, essa é a miséria, este é o estado presente, e isto o que são os índios de São Paulo. O que não são, sem embargo de tudo isso, é que não são escravos, nem ainda vassalos. Escravos não, porque não são tomados em guerra justa. E vassalos também não, porque assim como o espanhol ou o genovês cativo em Argel é, contudo, vassalo do seu reino e da sua república. Assim, o não deixa de ser o índio,
posto que forçado e cativo, como um membro que é do corpo e da cabeça política de sua nação, importando igualmente para a sua soberania, para a soberania da liberdade, tanto a coroa de penas como a de ouro, tanto o arco como o cetro. E então, que se segue daí? Se segue daí que os mesmos índios de São Paulo, dentro dessa sua miséria, ainda trazidos a terras sujeitas ao domínio de Portugal, de nenhum modo estão eles sujeitos a esse mesmo domínio, de tal sorte que os reis, a seu arbítrio, os possam obrigar com leis, pensões, tributos, nem libertar, diminuir ou alterar a inteireza da sua liberdade. São argumentos um tanto subjetivos. E não vejo de onde lhe venha a autoridade para alterarmos a votação, Sr. Padre António Vieira. A subjetividade de que me acusa provém dos princípios cristãos que nos norteiam. E a autoridade não vem de mim, senão desses mesmos princípios que nos orientam, e também do muito, que dessa gente eu sei. Posto que enquanto nenhum de vós nunca tratou com índio sequer, nem lhe sabe a língua, exceto um que lhe diga uma palavra, eu, no prazo de 5 anos, estive em todas as aldeias da Bahia e por 9 anos nas gentilidades do Maranhão e do Grão-Pará, onde, em distância de 400 léguas, ergui 16 igrejas e disse e ensinei catecismos em 7 línguas diferentes. E depois de converter os índios à fé cristã e reduzi-los à vassalagem de um rei de Portugal, estabeleci entre eles e os portugueses um modo em que uns haviam de servir e outros, ao invés de servir, pagar um tanto. Levantem-se os que concordam com o Padre Vieira.